Hoje vamos falar de um dos brasileiros mais importantes do século XIX, André Rebouças. Ele não só revolucionou a engenharia no país, como também foi um dos mais ferozes defensores na abolição dos escravos. Em uma época de intenso preconceito e limitações impostas às pessoas negras, André Rebouças rompeu barreiras e deixou um legado de luta e inovação. E ele merece e vai ser lembrado aqui no canal. Então deixa o like, se inscreva no canal e venha comigo, que eu vou te contar essa história. Nascido em 1838 na Bahia, André Rebouças vinha de uma família de origem humilde. Seu pai, Antônio Pereira Rebouças, era um advogado autodidata. A determinação era um valor de família, e isso fez com que André e seus irmãos fossem incentivados desde cedo a acreditar no poder do conhecimento. Ele melhorou essa filosofia e, mesmo enfrentando preconceitos constantes, ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro em 1854, onde estudou engenharia. Mas a formação de André Rebouças não foi nada fácil. Ele lutou contra o racismo e a resistência de colegas e professores. Ele foi obrigado a desenvolver uma força mental, um foco inabalável. Em cada obstáculo, ele encontrava a oportunidade para fortalecer a sua determinação e aprimorar as suas habilidades. Depois de se formar, André Rebouças mostrou que seu talento ia além da teoria. Sua primeira grande contribuição, então, foi durante a Guerra do Paraguai, onde ele aplicou o conhecimento de logística, construindo ferrovias e transportando suprimentos, então, para o exército brasileiro. Mas foi na resolução de problemas complexos e dos desafios do campo de batalha aonde ele mais se destacou. Isso transformou ele em um dos engenheiros mais talentosos da sua geração. Após a guerra, ele voltou ao Brasil com uma intenção de usar o conhecimento para transformar a infraestrutura do país. Seus projetos inovadores e técnicas avançadas ganharam reconhecimento, e ele iniciou um trabalho em obras que tinham como objetivo modernizar o Brasil, como os projetos de abastecimento de água e saneamento do Rio de Janeiro. Um desses projetos foi o Aqueduto do Carioca, que trouxe água para a cidade e se tornou um marco da engenharia brasileira. André Rebouças também contribuiu para uma expansão da malha ferroviária e rodoviária, ajudando a facilitar o comércio e a mobilidade do país. É dos irmãos Rebouças, por exemplo, a Estrada da Graciosa e o trem que liga Curitiba a Paranaguá, que passa por Morretes. Mas se tem uma causa que capturou o coração de André Rebouças, foi a abolição dos escravos. A realidade cruel dos negros escravizados no Brasil fez com que André Rebouças entrasse de cabeça no movimento abolicionista. André Rebouças então acreditava que a escravidão era uma mancha que atrasava o país, tanto moralmente quanto economicamente. Ele via na liberdade o caminho para uma nação mais justa e mais próspera, aonde as pessoas poderiam de forma igualitária contribuir para o progresso do país. Junto com nomes como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, ele formou uma das frentes mais poderosas do movimento abolicionista no Brasil. Com seu status e reconhecimento, ele usou a sua influência para criar debates e fazer pressão política para o fim da escravidão. Sua participação foi intensa e ele usou grande parte do seu tempo e dos seus recursos à causa. Mas essa luta também trouxe consequências. Sua posição contra a escravidão fez com que ele batesse de frente com figuras poderosas da época. Mas André Rebouças não se abalou, ele continuou lutando. Ele via na abolição uma causa de vida ou morte, e sua determinação era inabalável. Além do ativismo direto, Rebouças via a engenharia como uma das ferramentas para combater a desigualdade. Ele defendia que a modernização das cidades e o acesso ao saneamento básico poderia transformar a vida de todos, especialmente dos mais pobres. Em seu trabalho com o saneamento, ele desenvolveu soluções para melhorar a saúde pública e combater endemias, algo cruel em um tempo em que as doenças como febre amarela e cólera devastavam cidades inteiras. André Rebouças era um homem que acreditava no poder da engenharia para criar oportunidade e diminuir as desigualdades. E ele dedicou grande parte da sua vida a criar projetos que trouxessem benefícios sociais. E ele também incentivou a formação de jovens engenheiros negros, com a esperança de que um dia esses profissionais ocupassem um espaço de destaque.
No entanto, apesar de sua grande contribuição de infraestrutura no país, apesar de todas as suas realizações, ele foi deixado à margem da sociedade, né? Ele foi deixado de lado. E logo após o golpe de 1889, ele, que era fiel ao imperador Dom Pedro II e via na monarquia uma forma justa e organizada de abolição dos escravos, ele então se exila junto com a família imperial. A sua lealdade ao imperador era incontestável. No exílio, André Rebouças sofreu com a solidão e a saudade de sua terra natal. Ele viveu na Europa e na África, mas a tristeza de ver seus sonhos para o Brasil interrompido marcou profundamente seus últimos anos de vida. Em 1898, em Funchal, na Ilha da Madeira, ele faleceu de maneira trágica. Sua morte é um mistério, mas acredita-se que ele tenha tirado a própria vida, abalado pelo isolamento e pela desilusão. Mesmo enfrentando preconceitos e isolamento, André Rebouças nunca deixou de lutar por um país que acreditou. Ele era um homem visionário, que entendeu o poder da educação, da engenharia e da liberdade para construir uma nação melhor. O seu legado, então, vai além das construções que ele deixou, das ferrovias, dos aquedutos. Ele nos deixou, então, uma lição de coragem, persistência e determinação. E aí, o que você achou de André Rebouças? Já conhecia essa história? Um homem que enfrentou preconceitos e perseguições, mas nunca deixou de lutar por um país mais justo e igualitário. E se a história de André Rebouças te inspiraram, não deixe de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. E não se esqueça também de deixar um comentário, isso é muito importante para o canal. Faça que nem a Karina, que deixou um comentário do vídeo e que me inspirou aí a fazer esse vídeo. Eu vou deixar mais duas opções de vídeo para vocês. Dragão do Mar e Luiz Gama. Mais duas histórias de heróis brasileiros que eu contei aqui no canal. Desde já, um muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.